Olá, eu sou a Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o episódio LGBTQIA+, no debate público, que tem o propósito de abordar tópicos relacionados à população LGBTQIA+, evidenciando fatos, estudos, perspectivas, lutas e conquistas para uma reflexão crítica no sentido de resistir às desigualdades e promover equidade. Começaremos ouvindo a pesquisadora, membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, ativista trans travesti, integrante do Ambulatório Trans de Porto Alegre, colaboradora, OPAS e Fiocruz, Sophie Novo Fonseca Guerreiro, discute o tema: principais conceitos relacionados à população LGBTQIA+, e as questões de gênero e sexualidade. Oi, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a iniciativa. Esse projeto é muito importante. O convite também, eu me sinto muito honrada por estar integrando esse projeto. Então, como já foi apresentada, mas reforçando, meu nome é Sophie, eu sou ativista trans, sou travesti, sou membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População LGBT do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou estar falando com relação à diversidade sexual e de gênero. Muito mais numa perspectiva inicial para a gente poder começar a pensar com relação a algumas coisas. Para a gente conseguir entender alguns processos, primeiro a gente precisa fazer uma reflexão com relação à nossa história, entendendo inclusive alguns conceitos. E isso não se aplica apenas à diversidade sexual e de gênero, se aplica inclusive para a gente conseguir entender a forma com que algumas coisas acontecem. Primeiro a gente tem que entender que a diversidade, embora muitas vezes ela seja colocada como um problema, ela é inerente, é uma característica do ser humano. E eu pergunto para vocês, se você prestar atenção em você mesma, nas pessoas da tua família, ou mesmo nas pessoas da tua comunidade, tu vai ver que todos são diferentes. Isso é um reflexo da diversidade. Reconhecendo a diferença como algo que está presente, algo que nos trouxe até aqui, a gente precisa entender do porquê que a diferença foi colocada como um problema. Por exemplo, nós vivemos num país que, infelizmente, a sociedade está um pouquinho adoecida, muito em função de uma construção sociocultural, que foi fazendo com que algumas coisas se dessem de uma maneira que hoje a gente acaba vendo que pode ser diferente. Há um tempo a gente tem refletido com relação a isso, inclusive. E entendendo esse processo desse adoecimento dessa sociedade, entendendo a maneira com que a gente se constituiu, como a gente foi colonizado enquanto país, todo o processo da nossa construção, a gente precisa entender que existiu um processo de hegemonia. Ou seja, algumas pessoas, em detrimento de outras, elas conseguiram deter o poder. E por conta disso, ter mais destaque. E elas estipularam alguns padrões que colocaram alguns corpos, algumas existências, algumas pessoas em locais de maior privilégio, maior prestígio, maior acesso, em detrimento de outras pessoas que não tinham aquelas características ideais para aquela época. Em relação a isso, a gente consegue observar, por exemplo, a questão do racismo, que embora a gente seja um país que esteja já há bastante tempo conversando com relação a essa questão, ainda assim a gente consegue observar de uma maneira importante como que essa construção social muito racista, ela ainda reflete na maneira com que a gente vê as pessoas ou não vê algumas pessoas em alguns lugares. E o mesmo serve para a gente conseguir pensar na questão da diversidade sexual de gênero. Já que a gente reconhece que a diversidade, a diferença, ela está presente em todas as pessoas, a maneira com que a gente expressa o nosso gênero ou a nossa sexualidade, ela também se dá diferente. Só que em função dessa construção histórica que estabeleceu um padrão como ideal em relação a outros, foi estipulado e colocado como obrigatório, como compulsório, a heterossexualidade, a cisgeneridade, como modelos ideais, deixando tudo que fosse diferente dentro da variabilidade de gênero e de sexualidade como algo ruim. Isso a gente consegue ver hoje em dia, Por exemplo, o Brasil é um país que, como eu já trouxe antes, é muito racista e ele é muito ainda LGBTfóbico. A gente tem conseguido ver mais nos últimos anos falar a respeito da população LGBT. E eu pergunto, vocês acham que essas características, essas pessoas, é algo recente, algo novo, assim? Eu vou dizer para vocês que não. Por quê? Porque, como eu disse, a diversidade ela é uma questão do ser humano. A diversidade sexual de gênero, ela também sempre esteve presente. Embora muito recentemente, talvez vocês tenham conseguido se deparar mais com a população LGBTQIA+, a gente precisa entender que a diversidade sexual de gênero não é algo novo. É algo que sempre esteve presente, E a gente consegue observar, inclusive, nos registros mais iniciais das sociedades humanas ao longo do mundo, Por exemplo,
A gente tem nos Vedas do hinduísmo lá de 4, 5 mil anos atrás, pensando lá na sociedade ancestral indiana, nos Vedas, as rígidas, que elas já trazem essa reivindicação, esse reconhecimento dessa existência, que ela é um pouquinho diferente com relação ao masculino e feminino. Elas são rígidas. Outros povos que a gente pode observar para a gente entender o quanto a identidade de gênero, a diversidade de gênero, ela é algo que sempre esteve presente, é a gente pensar nos povos nativos da Polinésia Francesa e do Havaí. A gente tem pessoas que se identificam enquanto Marrus, que é uma leitura não binária. O que significa isso? Que não necessariamente é masculino ou feminino. É uma outra identidade, uma outra possibilidade de existência. Dentro dos povos indígenas, pensando no Brasil ou na América Latina, a gente consegue observar muitas outras possibilidades. Como, por exemplo, as Muxes no México, ali nos Estados Unidos, nos povos originários do Canadá, as pessoas Two-Spirits, Burdaches, enfim, a gente consegue ter aqui ao longo do mundo, mapeado e reconhecido, até mais de 150 possibilidades de existências. Isso no que diz respeito à diversidade de gênero, né? E também na diversidade sexual. A gente poderia prestar atenção ao longo da história e observar em várias culturas ao longo do mundo que as pessoas, elas têm maneiras diferentes de expressar a sua sexualidade, tal como eu comentei com vocês ali, né? Na sua casa, contigo. Por exemplo, o jeito que tu expressa a tua sexualidade talvez não seja parecido ou igual o dos seus pais, dos seus avós, porque a sociedade vai mudando. A gente precisa entender de onde é que a gente partiu para a gente reconhecer como é que está acontecendo e onde a gente quer chegar. A gente sabe que foi estabelecido um padrão hegemônico detentor do poder que colocou algumas pessoas como superiores, né, que têm mais acesso, e isso vai estar influenciando, inclusive, hoje em dia. À medida que a gente tem um padrão, tudo que é diferente é colocado à margem. E à medida que a gente vai avançando com relação à cultura e à sociedade, a gente vai se dando conta desses conceitos, dessa construção e mobilizando para que a gente possa lutar, inclusive, contra iniquidades, desigualdades, violências. Pensando nessa questão da hegemonia e essa construção ao longo do tempo, a gente pode ver que ainda hoje, o banheiro é um desafio para pessoas trans, né? Depois eu vou falar o que é trans e o que é cis. Mas se a gente for parar para pensar em 100, 200 anos atrás, isso era um desafio muito grande para pessoas negras, onde eram divididas os banheiros, onde pessoas brancas podiam ir e pessoas negras não podiam. Entender esses processos é para a gente pensar, então, hoje, de uma maneira que a gente não permita com que essas violências elas continuem se perpetuando. E é muito interessante tu prestar atenção em como as coisas se repetem, né? Hoje, nós, pessoas trans, a gente está buscando a cidadania, parecidos também com o que já foi com outras populações, né? Mas é uma luta constante. Então, a gente conseguindo prestar atenção nessa construção, na maneira com que a sociedade se deu, eu vou trazer alguns elementos para a gente poder começar a refletir com mais profundidade no que diz respeito ao gênero e à sexualidade. E é importante que vocês entendam que todos esses elementos que eu vou estar trazendo, todo mundo tem. Todo mundo se insere em algum lugar, né? Por exemplo, eu sou profissional de saúde. Na saúde, a gente conseguiu estabelecer e reconhecer alguns pilares para a gente poder pensar em propostas de cuidado, reconhecendo essa diversidade. E esses pilares são o nosso sexo biológico, a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual e a nossa expressão de gênero. E eu vou falar com relação a cada um deles. O sexo biológico, ele diz respeito a características anatômicas, sexuais, reprodutivas e genéticas que foram estudadas, né, e que foram utilizadas de uma maneira, né, para facilitar no nosso estudo, no nosso ensino, e foram tipificadas dentro de um binário, o macho ou a fêmea da espécie humana. Mas a gente precisa entender que o sexo biológico, o estudo com relação a ele, também foi uma construção sociocultural que se baseou numa perspectiva e que a gente pode avançar com relação a isso também. Lá nos primórdios, era dito pra gente que existiu esse binário, do macho ou da fêmea da espécie humana. Hoje em dia, avançando com as tecnologias e percebendo a diversidade humana, a gente conseguiu mapear já, segundo a Associação Brasileira de Intersexo, né, a ABRAE, aproximadamente 47 possibilidades de existências de pessoas que não se enquadram dentro da convenção do típico do macho ou da fêmea da espécie humana. Antigamente, a gente utilizava o termo hermafrodita, que hoje ele está em desuso e ele não é muito adequado de ser utilizado. E hoje, as pessoas que nascem com essas características diferentes, elas pedem que sejam reconhecidas, né? A gente reconhece enquanto pessoas intersexo. Então, falei um pouquinho do sexo biológico. E a gente precisa refletir com relação ao sexo biológico por quê? Esses postulados muito enrijecidos que foram baseados em perspectivas histórico-culturais muito misóginas, racistas, LGBTfóbicas, também se utilizaram desse
conhecimento hegemônico para estabelecer alguns critérios. Critérios esses que hoje são utilizados para tentar justificar do porquê de mulheres receberem menos do que homens simplesmente por serem mulheres. E outras questões também. Por exemplo, o dimorfismo sexual, essa análise com relação ao sexo biológico, né, que ela teve essa construção cultural, ela diz que os meninos eles expressam menos emoções. Só que eu digo para vocês que isso não faz sentido. Por quê? Porque as crianças, os meninos, eles aprendem que homem não chora. E daí, com isso, a gente acaba tirando de uma existência uma característica que deveria ser reconhecida como humana, não estabelecida dentro de um critério de um macho ou da fêmea da espécie humana, por exemplo. Tanto que isso é delicado, a ponto de a gente conseguir observar que, em função dessa construção sociocultural, quem mais se suicida no Brasil e na maior parte dos países do mundo hoje são homens. Justamente porque desde criança é negado essa reflexão com relação a características que são humanas, né? Então, eu falei um pouquinho com relação ao sexo biológico e eu preciso que vocês reflitam com relação a ele. E a gente tem outro parâmetro, como eu trouxe antes, né? A identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? A identidade de gênero nada mais é de como eu quero ser reconhecida, como eu me apresento e quero ser entendida também na sociedade no que diz respeito ao gênero. A identidade de gênero também diz respeito a uma construção sociocultural, que ela está muito mais na nossa cabeça, né? Como a gente quer ser entendido. E a gente entende hoje que mesmo a identidade de gênero, ela também deriva de a gente ter nascido com predisposições genéticas, com características, né, que fogem da nossa escolha com relação ao gênero. Entendendo essa identidade e pensando em como que ela reflete aquilo que a gente sente, como que a gente quer ser reconhecido, a gente precisa entender, né, como eu já disse, eu sou uma mulher trans ou travesti, tá, entendi, já falei com relação a esse termo. Então, mas o que significa essa pessoa trans, essa travesti? E eu vou trazer um outro elemento para vocês saberem onde vocês se inserem também. Como eu disse, identidade, gênero, todos esses elementos estão presentes em todas as pessoas, né? Eu sou mulher trans, sou travesti. Logo, o termo trans, ele diz respeito a toda e qualquer pessoa que não se identifica com aquele gênero que foi dado quando a gente nasceu. Antes mesmo da gente nascer, se vocês prestarem atenção, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a partir de alguns exames, já as pessoas com base em algumas características, né, elas são direcionadas para algum gênero, já é dado algum gênero, né? Eu, quando criança, por exemplo, porque eu nasci com um genital, foi dito que eu era menino, mas eu não me identifiquei com aquele gênero que foi me dado. Eu, desde cedo, desde a minha mais tenra infância, sempre me identifiquei como uma menina. Então, levando em consideração isso que eu disse, se eu sou uma pessoa que não se identifica com o gênero que me foi dado, e busquei outro gênero que diz respeito e que eu consigo me entender melhor no mundo, eu sou uma pessoa trans. E agora? E as outras pessoas, né? Que se entendem dentro daquele gênero que foi dado ao nascimento? São as pessoas cis, as pessoas cisgêneras. Agora, só para reforçar, o que é uma pessoa cis? É aquela pessoa que, quando nasceu, ela se entendeu dentro do gênero que foi dado para ela. Né? Por exemplo, um menino, que foi dito menino desde sempre e se identifica como menino. Diferente de mim, que foi dita que eu era um menino, mas eu sou uma menina. Eu nasci assim. E é sobre isso, tá certo? Depois eu vou falar o que é travesti, mas mais ao final, pode ser? Então, a gente entende agora, juridicamente, que já está consolidado, inclusive, se a gente for parar para pensar no Supremo Tribunal Federal, na Defensoria Pública da União, no Conselho Nacional de Justiça, de que o sexo-gênero, ele independe do genital. E o que eu quero dizer com isso? Eu disse que cada um daqueles 4 elementos, eles são diferentes. Ou seja, por exemplo, indo no encontro disso que eu estou falando, se eu nasci com genital, isso é uma característica anatômica. Não necessariamente vai refletir com relação a como que eu me sinto, entende? E a justiça, ela já reconhece isso, a ponto de entender. Por exemplo, vamos pensar nessa situação. Um homem cis, né, que sofreu um acidente de carro e que precisou tirar o pênis. Ele vai deixar de ser homem porque ele passou por esse procedimento? Não. Porque ele continua se entendendo e se reconhecendo como homem. Agora eu vou trazer outra situação. Né? De acordo com o dimorfismo sexual, de acordo com a biomedicina, a fêmea da espécie humana, a princípio, precisaria ter alguns critérios, alguns elementos. Né? Agora pensamos numa mulher que precisou tirar o útero por alguma intervenção ali na hora do parto. Ela já não tem mais útero. Supostamente não seria enquadrada como mulher, mas ela deixa de ser mulher? Não. E agora eu vou trazer um exemplo, inclusive, na minha família, para vocês conseguirem ver. Meu irmão, que com quase 40 anos, descobriu que tinha um útero, né?
sempre se entendeu de uma maneira, mas lá pelas tantas foi fazer um exame e entendeu que, eu tenho uma característica diferente, sendo lida enquanto uma pessoa intersexo. Então vocês conseguem entender como as características anatômicas e a maneira com que a gente sente, elas são coisas diferentes, mas que elas estão interconectadas? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não faz sentido tu tratar uma pessoa trans mal simplesmente por ela ter nascido de um jeito, né? E ela ter os órgãos que ela tem, tá? Então não pode. Tá certo? E agora eu vou falar com relação a outros critérios. A gente já elucidou um pouquinho, falou sobre o sexo biológico, com algumas críticas, sobre a identidade de gênero, com relação a algumas questões também. Agora eu vou falar com relação à orientação sexual. A orientação sexual é um dos elementos do estudo da sexualidade. A sexualidade é algo muito amplo. Isso é um dos elementos. Recomendo que vocês estudem mais, para saberem além disso que eu vou estar trazendo. O que é orientação sexual? É para onde a gente direciona o nosso desejo sexual e afetivo. Tem essas duas vertentes, né? E daí a gente pode entender esse direcionamento do desejo a partir de gênero, né? E daí agora eu vou trazer alguns exemplos. E a gente pode prestar atenção na forma com que as palavras elas foram construídas também para entender e solidificar isso na nossa memória, né? O que é uma pessoa heterossexual? É uma pessoa que tem um gênero e que se atrai por um gênero diferente. Hétero, diferente. Vocês entenderam? Por exemplo, um homem que se atrai por uma mulher. São gêneros diferentes. O que é uma pessoa homossexual? Homo, de igual. É uma pessoa que tem um gênero e que se atrai por um mesmo gênero, né? Os homens gays, por exemplo. É um homem que se atrai por outro homem. Que ele nasceu assim, com essa predileção, né? E é a maneira dele direcionar o seu desejo afetivo e ou sexual. Uma mulher que se atrai por outra mulher, né? É lésbica. E a gente tem aquelas pessoas que se atraem por mais de um gênero, que são as pessoas bissexuais, por exemplo, de dois, que se atraem por mais de um. E a gente também tem as pessoas que são pansexuais, o P, que talvez muitos de vocês não conheçam, mas a gente está colocando um pouquinho e daqui a pouco eu vou falar mais com relação à sigla, né? O P de pansexual diz respeito àquelas pessoas que se atraem por outras pessoas, independente de um gênero específico, né? Já falei agora com relação à orientação sexual, né? Agora eu vou falar com relação à expressão de gênero. A expressão de gênero ela é muito interessante, por quê? E a maneira com que a gente expressa o nosso gênero. E esse gênero, ele varia muito, muito, muito ao longo do tempo, da história e do local onde a gente está inserido, onde a gente vive. Por exemplo, a representação do homem aqui do Rio Grande do Sul, o homem típico masculino aqui do Rio Grande do Sul, não necessariamente é igual à representação do homem escocês. No tempo presente, hoje, 2022. E não necessariamente é igual ao homem japonês, não necessariamente é igual ao homem daquele povo. Por exemplo, aqui o povo Mibiá-Guarani ou os nossos povos ancestrais também. Então vocês precisam entender que essa maneira, esses signos, essa representação, essa expressão de gênero, ela é muito fluida, ela varia demais. E a gente precisa refletir, inclusive, porque infelizmente em função dessa expressão de gênero, muitas pessoas elas acabam não se sentindo confortáveis com as escolhas, com a roupa dela, com a existência dela, e acaba sendo mais passível à violência. Agora eu vou trazer alguns elementos. Hoje em dia, muito tem se falado que azul é cor de menino e rosa é cor de menina. Mas eu peço para vocês prestarem atenção e buscarem na história, ver se sempre foi assim. E eu quero dizer para vocês que não, né? Há 300 anos atrás, e boa parte do tempo ao longo da história da humanidade, a gente vai conseguir observar que, por exemplo, o azul era uma cor feminina, né? Por ser delicada como o céu, e o rosa uma cor masculina, por ser vibrante e forte e denotar poder. Agora eu vou trazer um elemento que talvez vocês conheçam. Vamos pensar no manto da Virgem Maria. É azul, sempre foi. E o manto de Jesus Cristo, que é rosa bordosado, né, rosa avermelhado. Então, para vocês conseguirem entender, faz sentido as pessoas não poderem usar cores ou as crianças serem reprimidas de poder escolher uma cor de uma roupa, enfim, por conta dessa construção que muda? Não faz sentido, né? Outra coisa, o salto alto. Gente do céu, isso é muito interessante. O salto alto foi uma construção que foi feita para homens da nobreza ficarem mais altos. O batom também foi uma coisa feita para homens. E eu pergunto, qual que é o ápice da masculinidade? O sex symbol, o homenzão, o masculino da corte europeia do século de 1800 e qualquer ano que vocês escolherem, uns 200 anos antes e também uns 100 ou 150 anos depois. Eram homens que usavam salto alto, batom,
meia calça, espartilho, peruca, entendeu? E até outros elementos. Então, vocês conseguem entender que não faz sentido fazer com que as pessoas elas se sintam menos ou sofram violência por gostarem de uma cor, gostarem de uma roupa, quererem se apresentar de uma maneira, né? Ou até mesmo demonstrarem sentimentos de uma forma. Vocês conseguem entender? Quando a gente pensa no que diz respeito ao gênero e à sexualidade, ou mesmo na construção da luta da população LGBT, a gente está buscando que os nossos corpos também sejam valorizados e reconhecidos. E os nossos corpos, entendendo que o nosso símbolo é o arco-íris, é pensando em todas as cores. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa valorizar e respeitar a diferença, a diversidade, ser inclusivo e prestar atenção, não se acomodando. Ai, mas eu me sinto mal com o meu corpo porque me disseram que meu corpo estava errado por causa disso. E a gente não pode aceitar. Por exemplo, eu sofria discriminação porque meu cabelo não era colocado como adequado. E eu preciso que vocês prestem atenção e entendam. Não é o errado o corpo de vocês. A cor, a raça, a etnia, a identidade de gênero de vocês, a sexualidade de vocês. Sabe, o problema não é isso. O corpo de vocês não pode ser um problema, né? Eu, enquanto profissional de saúde, eu acho muito triste quando lá no atendimento eu me deparo com uma situação assim. De uma jovem de 16 anos que já tinha tentado se suicidar, infelizmente, 3 vezes. Por quê? A primeira, porque ela era um pouquinho mais gordinha. A família dela incomodava ela por ela estar acima do peso. Na escola, as pessoas mexiam com ela, a ponto de ela ficar tão em sofrimento, tão adoecida, que por ela ter um corpo diferente daquilo que foi colocado como padrão ideal, ela querer até mesmo buscar o fim de sua vida. A gente sabe que a vida é um elemento muito importante e que ela não tem culpa e que a gente precisa entender a diferença e valorizar para que ela não precise passar por esse sofrimento, tá certo? Então, a luta da população LGBTQIA+, é pensando nisso, que a gente possa acolher as diferenças, todas elas, né, e buscar levar em consideração essas construções sociais, todos esses elementos que eu estou tentando fazer com que vocês reflitam. Se a história nos mostrou que uma coisa é de um jeito, mas que ele muda, que a gente possa ver o que a gente está fazendo e mude para que a gente consiga encontrar um mundo onde a gente observe a diferença, observe nós mesmos e juntos a gente caminhe para um lugar que seja melhor para todos, tá certo? Então, já falei com relação a alguns elementos. Já falei com relação ao sexo biológico, que a gente precisa entender, porque nós mulheres não podemos receber menos só porque a gente é mulher, a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual e a expressão de gênero. Agora eu vou falar com relação à sigla. O que acontece? Talvez vocês já tenham se questionado do porquê de tantas letras, mas a gente precisa entender uma característica que é pura do ser humano. Por exemplo, o ser humano é um ser social, que ele quer pertencer. E para a gente pertencer, a gente precisa conseguir se enxergar nos espaços e poder se sentir colocado, né, junto com pessoas que são parecidas com a gente. Isso é importante. E pensando nessa característica de pertencimento, as pessoas foram buscar símbolos, né? Essa palavra lésbica conseguiu fazer com que essas pessoas que têm aquelas características conseguissem se encontrar, né? Meninas que gostam de meninas. E daí foi surgindo outras letras, tipo G, daí depois o B, depois o T, né? Como eu já disse, L de lésbicas, que daí podem ser cis ou trans, né? Porque o Lzinho, o G e o B diz respeito à orientação sexual. Depois vocês revisem com base nisso que eu tô mostrando para vocês. O Tzinho diz respeito à identidade de gênero, né? T, Q, I, A. Mas, nossa, são tantas coisas, como é que eu vou conseguir decorar tudo? Vocês não precisam decorar tudo, mas vocês precisam entender que a diversidade também precisa ser respeitada. Então, pensando nisso, a gente tem essas letrinhas. Então, quando vocês verem essas letrinhas, vocês entendam que são diferentes pessoas, que têm características diferentes e que buscaram alguns signos que se agruparam dentro da diversidade sexual de gênero, que é o que nosso eixo comum, e que foram tentando se encontrar de alguma forma. E à medida que não se encontravam num grupo, buscavam outra letra para representar a sua própria existência. Por isso que a diversidade não deve ser algo colocado como problema, mas algo que nos constitui enquanto sociedade e que nos trouxe até aqui. E vale a gente salientar também uma coisinha que eu esqueci de falar, mas que ela é muito importante. À medida que a diferença ela esteve presente ao longo do tempo de maneira diferente e muitas vezes colocada como um problema, onde as pessoas sofriam discriminação e preconceito, a gente, à medida que buscou não aceitar essas violências que a gente sofria, a gente conseguiu conquistar leis e políticas públicas que nos protegem. Hoje, a gente já tem reconhecido que a LGBTfobia, bem como o racismo, é crime. Logo, a gente não deve, de forma alguma, tratar as pessoas
com discriminação, preconceito e estigma por elas terem nascido e serem quem são. Tá certo? Só para reforçar que eu acho bem importante. E daí, então, o que eu sou, né? Eu disse que eu sou mulher trans, sou travesti. O que é essa identidade travesti? A identidade de travesti, as pessoas travestis, elas são uma identidade feminina, ou seja, a gente precisa usar pronomes femininos, é ela. E é uma identidade de gênero da América Latina, que no Brasil diz respeito a essa feminilidade dentro da diversidade de gênero, né? Não foi algo que foi trazido de fora, é algo de pessoas que vieram aqui e que sempre existiram. Né, que daí foi com o tempo escolhido um nome, enfim, ao longo do tempo a gente tem que ter essas análises também, mas que basicamente elas dizem respeito a isso, a uma identidade feminina, que algumas pessoas vão se identificar enquanto mulheres travestis ou só travesti, tal como ali eu trouxe, né, as rígidas, são rígidas, são marrus, pessoas two-spirits, são two-spirits, tá certo? As pessoas não binárias são não binárias e pronto. Não é algo novo, sempre esteve presente, só que infelizmente só agora, muito porque a gente está conseguindo essas aberturas, essa visibilidade, essa oportunidade, que a gente está conseguindo fazer com que a nossa existência também seja colocada. E eu quero trazer algumas reflexões para vocês, justamente para a gente entender que não faz sentido preconceito. Por exemplo, eu pergunto, e se fossem vocês que tivessem nascido com essas características que são tidas hoje como diferentes? Se você tivesse nascido travesti, a família de vocês amaria vocês do mesmo jeito? Vocês teriam conseguido chegar onde vocês estão? Se vocês tivessem nascido LGBT, vocês conseguiriam estar no emprego onde vocês estão inseridas? Quais seriam as dificuldades que você talvez tivesse enfrentado simplesmente por ter nascido com um jeito diferente de existir no mundo e de amar também, direcionar o teu afeto, o teu desejo sexual? E agora eu vou aproveitar que eu sou uma pessoa trans e vou trazer alguns elementos, né? Porque a gente precisa entender de maneira crítica o que acontece. O Brasil hoje ainda é um dos países que mais matam pessoas LGBT, ou seja, pessoas que nasceram com um jeito diferente de amar e de se projetar, existir no mundo. A gente nasceu assim, tá? E ainda é um dos países que mais mata pessoas trans, a ponto de a minha expectativa de vida e expectativa de vida de pessoas trans ser de apenas 35 anos, de 30 a 35 anos. Por quê? Porque a gente acaba sendo assassinada, ou porque a gente sofre violência desde criança, quando a gente é expulso de casa, e a gente acaba não suportando. De tantas violências que a gente sofre, a gente acaba se suicidando. Isso é um problema, é muito grave. Qual que é a média com a qual nós, pessoas trans, somos expulsas de casa no Brasil hoje, segundo dados da Associação Nacional de Travestis Transsexuais? 13. No meu caso, a primeira vez foi com 11. Daí, a gente sendo expulsa de casa cedo. Como é que a gente vai estudar? A gente vai conseguir competir no mercado formal de trabalho de uma maneira de igual? Não, é muito difícil. Então eu peço que vocês prestem atenção em vocês mesmos e reflitam. Quantas vezes vocês já tiveram oportunidade de estar tendo aula com uma profissional de saúde que é travesti? Quantas vezes vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com alguém que seja LGBT? Né? Vocês já viram pessoas LGBTs idosas? Talvez sim, mas infelizmente ainda é pouco as pessoas do meu grupo que elas conseguem sobreviver e chegar na velhice. Para nós é um privilégio. São raríssimas as travestis que são idosas, são raríssimas. A gente não vê quase mulheres cis lésbicas, idosas, bissexuais, então nem se fala. Então a gente tem que entender. E se fosse com a gente? Como é que a gente vai poder pensar nesse envelhecimento, nessa construção da nossa subjetividade enquanto ser humano, se a gente não consegue enxergar a nossa existência de uma maneira positiva, porque a sociedade diz que a gente é um problema, a gente é um pecado, só que é uma coisa que a gente não escolheu e que a gente nasceu assim. Então, pensem que se fosse com vocês e vamos junto, não aceitando a violência, tá? Para a gente poder trabalhar para um mundo melhor, para a saúde, para a educação, para o trabalho, né? Com ações afirmativas, né? Eu, por exemplo, sou a primeira e única travesti da enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Num dos cursos mais antigos daquela universidade, uma das universidades mais antigas do país. Só agora, muito recentemente, alguém que nasceu como eu teve essa oportunidade, conseguiu chegar nesse lugar. Isso é um diagnóstico muito triste. É um título que eu acabo carregando, que é muito dolorido, mas que eu preciso que vocês, junto comigo, trabalhem para que eu não seja mais a primeira ou, enfim, a única em tantos lugares, tá? Para que o mundo melhor ele também alcance as pessoas que são LGBTs e todas as pessoas. Então, contra o capacitismo também, contra o racismo, contra todo tipo e qualquer discriminação.
Combinado? Então, gente, eu agradeço muito a todo mundo que escutou até aqui. Eu sei que é bastante complexo, mas eu vou deixar disponível minhas redes daí, né? Meu nome é Sophie Nouveau. Meu Deus do céu, que nome complicado. Pois é, eu também acho. E a gente tá junto pra ir pensando, se eu me sinto desconfortável com alguma coisa, por que eu me sinto desconfortável dessa maneira? É o meu cabelo que é o problema? É o meu corpo? É o meu genital? Ou é a sociedade que tem problemas e que reflete em mim, infelizmente? Eu vou aceitar isso? Não, mas sim, eu vou refletir e buscar formas para mim poder viver mais tranquilamente e que as outras pessoas também possam. Então, é fazer esse exercício de prestar atenção no ambiente, reconhecer a diversidade e a diferença e entender que a gente precisa todos caminhar juntos por um mundo melhor, tá certo? Sempre que precisar, podem contar comigo e muito obrigada a todos que tiveram aqui a oportunidade também novamente. Vocês são show. Um beijo da Travesti do SUS. Este programa foi realizado com suporte técnico da Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.